Mas acho que é isso, cara. Pra mim é jogador do Palmeiras de fato, como eu falei, mantenho ainda, né? Então, vamos aguardar. Tá quente, né? E vamos começar por esse aqui. Alguma novidade com relação ao Alan, TVB? Alguma informação, alguma sondagem ou alguma proposta pelo Alan? Falando de outra cria, finalizando do jogo, o Pacheco jogou muito, viu? E finalizou com um golaço no final, viu? Fez um Gol assim gol de volante Europa, que é o que ele é para ser mesmo. Baita gol, assim. Bom, é um senhor jogador, né? Vai ser ainda mais. Agora do Alan, não. De minha parte, não ouvi mais nada, nem aquelas repetições de clubes, Napoli, Liverpool, tem hora, PSG. Eu não ouvi mais nada e também não vi mais gente falando do Alan por esses dias, né? Querendo ou não, as notícias ficaram muito em cima dos outros nomes que você vai comentar logo logo, mas do Alan não ouvi nada. O que eu vi hoje é que o Nottingham veio perguntar do Benedetti pro Palmeiras. Aí o Palmeiras só começa a brincar a partir de 20 milhões de euros. Aí vamos ver como é que se o Nottingham volta com alguma coisa no papel. Mas eles vieram fazer a famosa sondagem e aí como é que é para falar com esse moleque. Então, mas do Alan não vi não. E aí, Salek, o que você acha com relação ao Alan? Você acha que vai acontecer alguma negociação? Porque lembrando que teve bastante especulação e tinha muita gente dando como certo, né, a saída do Alan, do Palmeiras nessa parada da Copa, por até um acordo que os empresários dele tenham com a direção do Palmeiras, que se chegasse alguma proposta da Europa, iriam liberar depois eles terem recusado os 30 milhões de euros do Napoli no começo do ano. Então, o mercado está tudo parado, né? Eu acho que as coisas só vão movimentar mesmo na hora para acabar a Copa. A gente sabe que na Europa está começando a rolar os amistosos. Inclusive, o Liverpool vai vir jogar aqui em Nova York no dia 29 contra o Wrexham. Então está tudo muito parado. Muito parado. São poucas as negociações. Só quem está se movimentando muito no mercado é o Real Madrid, tá? Eu tô vendo aí várias contratações. Quem? Desculpa, Salek. Real Madrid. Não, Real Madrid. Seu áudio tá meio... É que eu tô num vídeo para fazer a live, então eu tô lá, tem mais gente comigo, eu não consigo, né? Entendi. Então, quem está se movimentando mais é o Real Madrid. Agora, eu acho que provavelmente ele vai ser a venda obrigatória nesse meio de ano. Vamos aguardar. Porque o Maurício acho que deve ser um contrapeso para o Danilo chegar, né? Exato. E tem uma aqui para você, Dadan, que eu vou começar com você. E essa aí? A imagem de estudo? É a cara da preguiça, né, cara? Meu Deus do céu. Tá que pariu. Informação Começou a treinar de novo na academia, é isso? Pior que sim. Então, e a informação é de que o Gabriel Jesus tem a oferta do Palmeiras em mãos. Dessa vez é oficial. O Palmeiras fez proposta para o Gabriel Jesus e ele tem essa proposta em mãos e vai depender dele, né? Então, na TVB, fica aquela coisa de que ou é agora ou não mais, né? Porque a proposta tem. E aí, Dadan? Pelo menos dessa vez tem proposta, né? Porque sempre das outras, né? Vem treinar aqui, um dia eu volto, quem sabe um dia, quem sabe outro dia, e nunca ficou sempre por isso, né? A porta da academia tá sempre aberta, a hora que você quiser voltar, e ele volta, treina, volta pra Inglaterra e fica nesse impasse, né? Cara, excelente jogador, sempre falei, sempre que gostaria que ele voltasse, mas tantas indas e vindas, tantos boatos, tanta historinha, tanta novela, tanta conversa que você vai perdendo a credibilidade, né? Hoje eu não acredito não, cara, que ele esse ano feche com o Palmeiras. Eu duvido muito. Se acontecer, me surpreende muito. E o que você acha, Salek? Qual a sua opinião? E o Jesus volta dessa vez? Não volta? Cara, volta, mas você sabe quando? Tá igual da Bíblia. Tá igual da Bíblia. Não sei, né? Não, o outro já voltou. O outro já voltou, né?
Não, ele veio uma vez, não voltou ainda. Veio uma vez, mas voltou, saiu do seu sepulcro e acendeu. Não. Então, O povo tá esperando ele de volta ainda, né? pois é. Mas eu acho que, cara, eu não sei quando ele vai voltar. E se ele vai voltar, entendeu? Eu não sei, acho. O que me preocupa é o seguinte: vamos fazer o seguinte. A folha do Palmeiras está ficando cada vez mais alta. Então, vai ter condição? Como é que vai ser a troca? Vai vender? Vai trazer? A gente tem que pensar bem nisso que vai fazer. Né? São operações aí meio casadas. Hoje eu estava conversando, por acaso, com a Raíssa Simplício, até perguntei para ela, e o Flamengo vai contratar? Tudo não, o Flamengo está com dinheiro. Eu falei, como assim? Ela falou, pô, o Flamengo contratou Paquetá, Samuel Lino, tá sem dinheiro? Meu medo é que o Palmeiras fique assim, cara. Lembrando que o Paquetá e o Samuel Lino, se você juntar os dois, são quase 500 milhões, né? Que o Flamengo gastou nos dois. E outra, né? Eu acho que para uma chegada, vamos falar hoje, né, do Gabriel Jesus, esse ano aqui, dependeria muito também de uma venda do Flaco, né? Que não se fala mais nada, né? Meio que aquietou. Não sei se vai ter proposta, o que o Palmeiras espera, né, de proposta pós-Copa, uma vez que ele praticamente não joga também, né? Então fica meio assim, o Flaco não saindo, aí entra no que o Salek tá falando. Como que a conta fecha, né? Como que faz uma operação dessa com Gabriel Jesus e mantém Gabriel Jesus, Flaco, Vitor Roque e Paulinho? Flaco vai ter aumento salarial, né? Tem esse detalhe. Eu acho difícil. Não, e o Flaco vai ter aumento salarial, né, Dadan? Então. Se ele não saindo, ele tem o reajuste. Não, ele vai ter. Ele já teve um reajuste, acho que vai ter outro. Tá aí. Então. Vamos aguardar aí. Eu acho que, como eu disse, se não vier agora, eu acho que ele pode parar com essa coisa que é toda janela de transferência. Ai, Gabriel Jesus postou de verde. Ai, tá treinando na academia. É porque ele realmente ele ainda quer ganhar mais dinheiro e não quer vir para o Palmeiras. Se quisesse vir, já teria vindo, né? Mas eu entendo ele, tem mercado lá fora ainda, cara. Sim. Só que o que fica naquela, né, das famosas viúvas do Gabriel Jesus aí, é que o dia que realmente ficar viável para ele e para Palmeiras, infelizmente pode ser aquele fim de carreira, né? Que o cara já tá bem meia bomba, né? E aí fica trazendo porque é ex-cria e tal. 28? 29? Tá beirando os 30 já, né? Já. Então. Mas ele tem, se ele quiser voltar, ele tem uns 3, 4 anos de bola. Várias lesões aí, então tem que... No Palmeiras isso me preocupa. Se ele fosse para outro clube... Ele fez 29 esse ano, então ele só faz 30 no ano que vem. Então ele ainda é novo, né? A estrutura do Palmeiras dá conta lá para ele. O problema é se ele decidir o que ele quer da vida dele. Exato, se ele não quer voltar, beleza, tem que saudações, muito obrigado. Né? Isso. E TVB, pegando o gancho então que falaram aqui, e o nosso Flaquito? O que acontece com o nosso Flaquito? Tem alguma informação? A gente vê o Simeone está em todos os jogos, né, da Argentina, ele está lá acompanhando e vibrando, como o argentino faz mesmo. E o Flaco, ele não tem minutagem na Copa, então, assim, se você for olhar esportivamente falando para a gente palmeirense, ótimo, né, porque significa de que ele não está tendo a visibilidade, pode ser que ele permaneça. Mas olhando pelo lado financeiro também, eu acho que a gente estava muito na expectativa, né, o Palmeiras estava na expectativa dele ter um pouco de minutagem, ser exposto ali, né, e talvez chegar uma proposta ali na casa dos 40, 50 milhões de euros. O que acontece com o Flaquito, TVB? O Flaco, eu acho assim, pelo jeito que o Scaloni trabalha o grupo, tem na mão, né? Eu acho que o Flaco não entraria mesmo. Ele meio que mantém uma ordem, né? Se vê o Lautaro, ele protege, ele dá tempo pro Lautaro, e apesar do Julian ter sido importante na outra Copa, na entrada, ele vai com o Lautaro e vai tentando, depois entra o Julian, e aí ainda tem Nico Paz, o Thiago Almada, que ninguém explica por que joga lá de titular assim com tanta
com tanta firmeza de titular e tá jogando, né? E aí tem Nick Popaz para entrar a longo prazo. Eu meio que fico com a ideia que o Flaco foi o. Eu não tô comparando, tá? Porque o Flaco é até melhor tecnicamente, é como se fosse o Igor Thiago da seleção. É o atacante de área que foi, porque o Flaco parece que foi mais de área do que para jogar onde gosta, né? Então, até não me surpreende ele não ter entrado. E eu acho que pro Palmeiras não muda o valor de mercado dele, porque, querendo ou não, ele foi convocado, né? Então ele foi um selecionado com uma Copa do Mundo, e acho que tá quieto, e eu não vi mais nada também do Flaco por causa de onde a seleção está. Então meio que fecha tudo, a seleção dele, no caso, né? Fecha todos os comentários, não é para ter esse tipo de informação agora, mas é igual o Salek e o Dadan falaram, pro Jesus voltar, o Flaco tem que ir embora, né? E é isso mesmo, não tem. E acho que seria o substituto até ideal para a situação, né? O Gabriel. Então, não tá fácil atacante no mercado também, sendo bem sincero, sei lá, e gastar uma bala em alguém. E então acho que acho que ainda o Flaco sai por uma questão também da mesmo esquema do Alan. Eu acho que é uma vantagem do Flaco também sair. O Atlético de Madrid seria um time perfeito para ele jogar com o Simeone lá. E numa dessa deve ser o Gabriel Jesus mesmo, que estava treinando na academia, né? Então, também acho que é agora ou nunca, no sentido bom para todo mundo. E vamos ver, vamos aguardar, mas eu acho que ainda vai dar rock isso aí, viu? Mesmo que não for com Jesus, eu acho que o Flaco acaba indo, mesmo porque ficar fazendo, renovando, aumentando o salário, igual foi com o Dudu, lembra? O Dudu saiu aqui do Palmeiras, chegou um momento ganhando mais de 2,5 milhões, quando o teto era 1,5. Então, assim, não tem isso também, né? Então, de repente, as coisas se ajeitam, o Flaco vai, top, legal, e vem o Gabriel Jesus, fica bom também. E acho que vai mais por isso, viu? E tá facilitando, né? Porque principalmente depois dessa Copa que o Julian Álvares está fazendo também, e a declaração dele no começo da Copa de que quer sair de qualquer forma do Atlético de Madrid, porque é o sonho dele jogar no Barcelona, provavelmente ele deve ser vendido ao Barcelona, né? Agora vamos ver os valores. Agora, né? Já era. Né? Mas o único que fez proposta foi o Real, né? 150 milhões de euros. O Real chegou a oferecer 150 milhões de euros no Álvares? Ofereceu. Olha, cara, então acho que vai vender. E eu não vejo nada demais nesse Julian Alves, cara. Que loucura pagar isso aí nesse cara. Eu acho ele bom de bola, sabe? Assim, eu acho que ele queimou a etapa quando ele saiu do River para o Manchester City, né? Porque o Manchester City, ele meio que ficou meio que encostado lá, né? Porque não tinha como você vai tirar o Haaland para colocar qualquer outro jogador do mundo, né? Então, aí ele fez o movimento de ir para o Atlético de Madrid, joga bem, mas vamos lembrar que o Atlético de Madrid, com todo respeito, é o Criciúma da Espanha. Então, assim, sabe, com todo respeito ao Criciúma, tá? Deu sorte, assim, teve um jogador ali que joga bem, ele faz gol, sabe fazer gol, e é isso aí. Eu acho que 150 milhões de euros no Julian Álvares é um tiro no pé, mas o Real Madrid tem, né, e pode. É o mercado. É isso aí. E bate bola rápido aqui também. E esse aí? Esse sim, né? Chegou proposta de 18 milhões de euros do Atalanta pelo Maurício. O Palmeiras recusou, né? E informações é de que agora não tem só o Atalanta em cima, mas tem também, se eu não me engano, é o Betis da Espanha que está atrás, tem time da Espanha atrás do Maurício também, e realmente ele não deve ficar, né? Inclusive ele deu a declaração na saída da Copa, falando que essas coisas ele deixa na mão dos empresários, isso geralmente é um indício de que ele deve estar de malas prontas para deixar o Palmeiras. Dadan, o que você acha com relação ao Maurício saindo? Acho que é bom para ambos os lados, né? Um cara que chegou aí com uma certa expectativa e, infelizmente, até fez um bom paulista, né, quando ele chegou, mas depois que ele machucou o ombro, cara, daquela lesão, parece que ele não conseguiu mais entregar aquilo que ele vinha entregando, né, e nem se achar no time, né. E muito também, acho que o estilo que o Abel
joga, né? E o estilo dele, até em pouco tempo na seleção do Paraguai, o técnico do Paraguai resumiu, né? Por que o Maurício não é titular quando perguntaram para ele, né? Questão da intensidade, né? Que ele não consegue entregar, participar do jogo, né? Na grande maioria do tempo, né? É um jogador de 15, 20 minutos finais de partida. Então, assim, é muito pouco, né? Falando para Palmeiras, você tem um meia que titular ele some, né, cara? E ainda mais agora, que a gente vai falar aí, né, pode estar chegando o Danilo aí, como acho que vocês já comentaram aqui, seria uma contrapartida aí para viabilizar, né, esse investimento aí de meio de ano, vendendo o Maurício, né? E aí eu acho acertada a decisão da diretoria, cara. Se veio a proposta, deu certo, vende. E Salek, para você que está aqui acompanhando a Copa, acompanhando tudo bem de perto, o Maurício, é válido a gente dizer que o Maurício talvez tenha sido o jogador do Palmeiras que mais chamou a atenção na Copa, pelo fato de que no primeiro jogo o Paraguai sendo massacrado pelos Estados Unidos, ele entra, faz o gol. Depois ele não participou muito dos outros jogos, mas quando entrou, sabe, dava para ver que ele dava uma dinâmica interessante para o time do Paraguai. Tem a fala do técnico, né, Alfaro, né, que é Alfaro, né, o nome dele? Gustavo Alfaro. Isso, que ele fala que realmente, igual o Dan citou, que ele não tem a pegada, não tem, sabe, a condição de jogar o jogo todo. Né? Intensidade, exatamente, de ser o titular e tudo, mas toda vez que ele entra, ele entrega. Aí tem o pênalti contra a Alemanha, que ele vai e bate com uma maestria. Então, assim, eu acho que se estava valendo 18, depois ele fazer um gol no Neuer, que ele pode colocar no CV dele lá, ele já está valendo 25, né? E você acha que é acertado o Palmeiras negociar o jogador que não é titular absoluto no Palmeiras? Eu acho que é um caminho natural, ele também vai querer sair, ele vai querer não joga. Eu vou discordar um pouco do Dadan, porque esse ano ele foi importante, sim, gente. Pô, já vai fazendo um ótimo Campeonato Paulista esse ano, se lesionou, daí voltou bem, oscilou, mas quando chegou a seleção do Paraguai, ele voltou ainda melhor. Então, assim, o Maurício é uma peça importante saindo do banco, já deu sua assistência, seus gols, mas é um caminho natural ele sair do Palmeiras e para a Europa. E, aliás, essa é uma bela venda, tá? O Palmeiras pagou 7 nele, vai estar vendendo por 18, 20, então, assim, tem tudo para ser uma bela venda, né? O Palmeiras pagou mais de 7, sabe? O Palmeiras pagou 70, se não me engano, 72 milhões de reais na época, pelo Maurício. Então foi 10, né? 10, 11, né? Sim, ele pagou. Tá sendo pelo dobro, praticamente. Você tá dobrando aí. Mais ou menos. Vai ser pelo dobro. Sim, é estilo Arthur, né? Estilo Arthur, quando o Arthur saiu também. Então, é um caminho natural. O Maurício é um jogador que estava substituindo o Enciso nesses últimos jogos. Foi muito bem contra a Alemanha, deu uma dinâmica ali. O time da Alemanha também, nossa, time horrível, hein? O time cozido. Mas o Maurício fez o papel dele muito bem, muito bem. Inclusive a camisa da Alemanha já estava em liquidação, com 50% de desconto no Outlet, Marcos. Sim. E é isso então com relação ao Maurício, né? E TVB, agora traz pra gente qual que é que você já cravou, né? Você já cravou aqui, para ficar bem claro que o TVB deu essa notícia para a gente antes até da Copa começar, e que o grande Danilo Santos aí já é jogador do Palmeiras, mas traz aí as quentinhas. Bom, então, aí tá soltando a semana inteira tudo que é mídia palmeirense, cada uma falando de um jeito, usando uma terminologia para falar que tá praticamente fechado, né, toda a situação. O fato é que, como esperado, como imaginado, não veio os big players, big clubs da Europa atrás do Danilo, né, como ele gostaria que fossem os clubes. Nem o United, que é um grande clube, em má fase, foi atrás do Ederson. Não pegou o Danilo, né? A gente até sabe, ele tá imaginando. Então, estou falando do Andrei, né? Então vamos. Já fechou com o Andrei Santos, fechou. Então, o Danilo é melhor que o Andrei e não deve nada pro Ederson, no sentido assim de posição de meio campo. São um pouco diferentes, mas não fica atrás.
né? Mas tem todo o contexto que eu sempre comentei, bateu e voltou da Europa, não interessa o porquê a Europa tem essa situação que eles colocam, tem as lesões, enfim, eu imaginei que não ia rolar para o Danilo um grande clube, como pelo jeito não vai rolar. E tudo indica que agora com essa pausa que ele retorna ao Brasil, todos os atletas estão descansando, os que acabaram de chegar, e o Danilo, tudo leva a crer que vai ser anunciado na virada da semana, né, num acordo Palmeiras e Botafogo. Já se falam em beirar 28 milhões de euros no final de tudo, com bônus, pagando staff, pagando Botafogo e tudo mais. Então, aí pode ser um pouco menos que isso também, mas é muito improvável que o Danilo não seja jogador do Palmeiras, né? Claro que negociações mudam do dia para a noite, mas, cara, pode colocar 99,9, ninguém vai cravar porque não se pode porque não está assinado. Mas o Danilo deve jogar no Palmeiras aí o segundo turno do Brasileirão, cara. Aí hoje a ESPN soltou, né, o Bruno Andrade lá, que também acho que trabalha no UOL, se eu não me engano, falou que o Palmeiras e Botafogo já se aproximaram de vez para falar sobre isso, né? Então ele foi, digamos que foi o primeiro a falar que os clubes se encontraram, coisa que já vem sendo feita por trás há um bom tempo, né? E é isso, cara. Então o Danilo, para mim, vai jogar no Palmeiras também, e como para tantos outros aí, hoje foi falado, tá aí tudo que é live, tá aí tudo que é canal, Twitter, todo mundo só aguardando o retorno, né? E o Palmeiras se comportando também na Copa, né? Com algumas postagens, dando mais moral pro Danilo do que pro Maurício, que é jogador nosso, de fato, né? Então, assim, até pegou meio mal com o Botafogo lá. Mas acho que é isso, cara. Para mim é jogador do Palmeiras de fato, como eu falei, mantenho ainda, né? Então, vamos aguardar.